Henri-Pierre Gedi, sociólogo francês pouco conhecido entre nós, tem um livro traduzido para o português cujo título Metáfora é o que eu mais aprecio: A Sociedade Transbordante. Em Sociedade Transbordante, Gedi nos fala que, para além de objetos, pessoas e fatos, a nossa sociedade transborda de sentidos, e que esses sentidos em excesso, transbordantes, são produzidos e veiculados pelos discursos e imagens que circulam o espaço midiático a partir do advento da informática. Portanto, Gedi associa paradoxalmente o transbordamento de sentidos da sociedade contemporânea ao espaço virtual. Espaço esse que aparentemente seria inesgotável, portanto, nunca transbordante. Mas, ao referir-se à ideia de transbordamento de sentidos, ele os coloca numa nova condição, cuja característica é que a sua ancoragem, isto é, a ancoragem dos sentidos em fatos reais, concretos, deixou de ser uma necessidade, deixou de existir realmente. Os sentidos produzidos e veiculados pelo aparato midiático independem da realidade. Estão, inclusive, para além do espetáculo ou da espetacularização da vida, outra metáfora da sociedade também expressa por Guy Debord em Sociedade do Espetáculo. Para Debord, o espetáculo transformou-se na forma de relação social entre pessoas, intermediada por imagens espetaculares. Se o espetáculo era percebido nos anos 60 como a nova forma de organização e vivência da realidade, e, portanto, espaço também para a disputa de sentidos, de resistência, de contra-hegemonia, como, por exemplo, através da contracultura, como pregava a internacional situacionista que o Debord presidia, na sociedade transbordante os sentidos ultrapassam a realidade representada pelo espetáculo, constituindo-se na forma como cada um de nós representa a sua realidade. Na sociedade transbordante, os sentidos não são mais espaços de disputa, de hegemonia, porque todos os sentidos estão presentes ao mesmo tempo, agora, façam sentido ou não. Como se pode perceber, é a onipresença da mídia e das novas tecnologias digitais popularizadas na sociedade contemporânea que contribui para tornar ainda mais escassas as oportunidades para a experiência formativa. A sociedade contemporânea pode ser identificada, como vimos, pela aceleração e a superficialidade dos contatos humanos, pelo apressamento das informações disponibilizadas pelas TICs, pelo ritmo mecanizado da existência e por tudo isso que podemos chamar de uma cultura tecnificada pela lógica instrumental do capital. Então, como podemos nos deixar tocar por fatos se o prolongamento da nossa exposição a eles, condição para a realização da experiência, implica na perda ou a oposição a outras informações e sensações que são sucessiva e freneticamente repassadas pela mídia? Talvez nesse mesmo momento em que eu estou aqui falando, algumas pessoas aqui presentes estejam conectadas na internet ou estejam acessando e-mails, atualizando o seu Orkut, o seu Twitter, recebendo mensagens pelo MSN no celular. Assim, a gente observa que acontece nas aulas, no cinema, no shopping. Ora, nessas condições, as possibilidades para a existência de experiências formativas autênticas parecem cada vez mais impossíveis de nos acontecer, de nos alcançar. Isso nos leva a questionar se ainda há espaços, e se há, quais são os espaços disponíveis ou possíveis para a nossa cultura, na nossa cultura, para nós nos deixarmos tocar pela experiência formativa. Penso que podemos afirmar que talvez um dos poucos espaços que nos restam para realizar a experiência é o espaço do lúdico, daquilo que com o Huizinga poderíamos chamar de uma suspensão temporária e voluntária da realidade.
Não estou fazendo aqui, não estou me referindo aqui a esse lazer que foi empírica e conceitualmente construído como oposição ao trabalho pela sociologia do trabalho. Eu não falo aqui do lazer como a busca pela ocupação, pela emoção para a ocupação do tempo livre, porque este já foi cooptado pela indústria cultural. Coerentemente com as metáforas da sociedade contemporânea que vimos aqui atrás, não gozar ou não fruir o lazer resulta em tédio, ansiedade, depressão, complexo de culpa. Sua gratuidade transformou-se em obrigatoriedade. Não ir à praia ou a um parque no sábado à tarde, ou não viajar no feriado, significa perdê-lo como possibilidade de lazer. Na verdade, o consumo do tempo livre em que se transformou o lazer já nem é mais tempo disponível, como afirmou um dia Marcelino. O consumo do tempo livre ou disponível virou tempo para consumo dos sentidos e sensações ofertadas pela indústria cultural, a partir do qual o capital cumpre o seu papel de acumulação. No dizer de Adorno, a roda gira sem sair do lugar. Quando falamos na experiência lúdica, podemos entendê-la sob duas perspectivas. Uma, de natureza filosófica e idealista, considera o lúdico como parte da essência humana, exterior à vida real, como uma evasão do real. Nesse sentido, o lúdico está ligado a aspectos sempre positivos, a sensações agradáveis, ao prazer, à alegria. Segundo Silvino Santin, o lúdico tem a ver com fantasia, imaginação, criatividade. Sem desconsiderar essa perspectiva idealista e até certo ponto utópica, Humberto Eco chama a atenção para a necessidade de percebermos a manifestação do lúdico também e principalmente a partir do seu contexto social. Contexto social e histórico este marcados, por exemplo, numa sociedade de classes, pelas diferenças decorrentes dessas diferenças de classe. Nesse sentido, o lúdico agrega uma dimensão sociocultural, envolvendo a valorização da estética, dos princípios morais, mas também perpassando outros momentos da vida, o que faz desaparecer a oposição ao trabalho, tão cara à compreensão de lazer na sociedade industrial. Nessa perspectiva, a experiência lúdica agrega também um caráter de ousadia, de subversão, de resistência e de transgressão. Acho que um bom exemplo disso são as brincadeiras feitas por crianças trabalhadoras nos canaviais do Nordeste, captadas pela tese do professor Maurício Roberto da Silva. Zé Alfredo de Bortoli, citado aqui por Cristiane Gomes, considera ainda o lúdico como uma expressão humana ou uma forma de linguagem. Nessa condição, o lúdico comporta a possibilidade da narrativa como manifestação da experiência, muito próximo, aliás, do que preconizou Benjamin, num texto sobre a experiência cujo título é justamente O Narrador. É nesse cenário que eu entendo que a experiência formativa lúdica pode ser encontrada no aparentemente ócio ou na exposição demorada, íntima, corporalmente vivida, com os pequenos nadas da vida cotidiana, no dizer do Lefebvre. Por suposto, aquilo que contraria a hiperexcitação. O que nos toca realmente são situações às vezes inusitadas, inesperadas, mas intensas, envolventes. O que nos alcança como experiência formativa é aquilo que cumulativamente e progressivamente nos torna diferentes, nem melhor nem pior, sobretudo diferentes. Nesse sentido, para concluir, gostaria de refazer a reflexão básica inicial e passarmos ao debate. Quais são os limites para a realização da experiência lúdica como possibilidade de formação humana na ambiência das tecnologias de informação? Se concordamos
que uma das poucas oportunidades ainda existente para a experiência formativa na sociedade atual é no campo da ludicidade, e que esta foi substituída pelo lazer colonizado pela indústria cultural, manifesta sobretudo pelos artefatos das TICs, então precisamos nos perguntar se ainda é possível, se ainda faz algum sentido falarmos de experiência e formação humana autêntica hoje em dia. Coloco aqui aquele ponto de interrogação a que me referi no início, prudentemente.